Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Hoje, sábado, tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor, no dia 10 de janeiro de 2026. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para podermos assim refletir o Evangelho do Senhor que está lá em João, capítulo 3, versículo de 22 a 30. Por isso eu já te convido a você já ir pegando a sua Bíblia, separando esse Evangelho, para daqui a pouco nós proclamarmos e assim refletirmos um pouco sobre este Evangelho do dia, aonde vai falar de João Batista, a alegria de João Batista. Então, assim, nós estamos aqui reunidos na presença desse Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A nós desce divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Ali chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com os judeus a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que está contigo além do Jordão, e do qual tu deste testemunho, agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e escuta e enche de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante, meu irmão e minha irmã, quando João diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, assim, é admirável verificar como João Batista manifesta alegria. Meus irmãos, numa circunstância que em nós geralmente manifestamos tristeza. Jesus estava, sim, a ter mais sucesso do que João.
como nós vimos no Evangelho, os discípulos do Batista, de João Batista, eles andavam assim preocupados e manifestam essa preocupação. Aonde eles foram, meus irmãos, até João, e falaram para João que aquele que estava com ele na margem, além do Jordão, que João tinha dado testemunho, tem dado testemunho, estava batizando, e toda a gente vai ter com ele, ia com ele. Quem é maior? João Batista ou Jesus? Quem tem que aparecer? É João Batista ou Jesus? João mesmo falou, meus irmãos, que ele precisava desaparecer para que Jesus aparecesse. Então, a carreira de João estava a chegar ao fim, meus irmãos. Sim, ele reconhece que é a sua vocação. Ele reconhece a vocação dele. João conhece a vocação dele. Vós mesmos sois testemunha do que eu disse. O que foi que João disse? Que ele não era o Messias. João foi apenas enviado à frente de Jesus, preparar os caminhos de Jesus. E é interessante assim que João Batista, ele faz uma comparação que diz assim: o esposo é aquele que pertence à esposa, mas o amigo do esposo que está ao seu lado e o escuta, sente muita alegria com a voz do esposo. Pois esta é a minha alegria. Então, qual era a alegria de João? De escutar a voz do Messias, a voz do noivo. E é interessante ainda que ele vai dizer assim: e tornou-se completa aquele que deve crescer e diminuir. Quem é que deve crescer? Jesus. E quem é que deve diminuir? João. João, ele sabia muito bem, ele já tinha no seu coração que ele veio para preparar os caminhos do Senhor. Então, assim, meus queridos, estas palavras vai assim enche-nos de admiração, certamente. Mas é preciso nós irmos mais além. Precisamos na relação uns com os outros. A minha relação para com o outro precisa ir além. Quantas invejas, irmãos? Quantos ciúmes na relação particularmente com Cristo? Nós somos mensageiros, percussores, servos do Senhor e nada mais. Não é em nós ou nos nossos interesses que aqueles que evangelizamos devem fixar. Nós somos apenas um instrumento, como João foi esse instrumento. Irmãos, é em Cristo que aqueles que são evangelizados por nós têm que fixar o olhar em Cristo. Nós precisamos dar testemunhos, sim, testemunho do Cristo. Então, o apóstolo, ele deve ser transparente, como o vidro, para que, olhando o vidro, os fiéis vejam mais além, vejam o Senhor. As pessoas têm que ver em nós Cristo, não nós. Se isso está acontecendo, alguma coisa está errada. Nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Irmãos, quantas vezes na nossa vida, meus irmãos, de apóstolos, acontece coisa que nos contrariam. Não bastam argumentar, sofrer.
É preciso, meus irmãos, nós acolhermos com alegria. São essas coisas que nos tornam semelhante a Jesus. É, meus irmãos, as nossas próprias doenças, as humilhações, são chamamentos de Jesus. Há que reconhecê-los como manifestação à sua vontade. Não quer que soframos, certamente, mas quer que soframos com Ele. Então, a nossa alegria, meus irmãos, será plena em Jesus Cristo. Se todo sofrimento tem a sua misteriosa fecundidade apostólica, com maior razão a tem a cruz do apóstolo. Os inúmeros sofrimentos, assim, que acompanham toda a ação apostólica e que, por vezes, meus irmãos, são coroados com a morte, com o martírio, que centrou a sua vida e a sua ação na união e a oblação de Cristo, até a imolação, meus queridos. Nós precisamos aceitar todos os sofrimentos como graça. A morte é a sua suprema graça, pois assim nela se realiza a oblação total. Sim, e a imolação. Então, se nós formos olhar nessas circunstâncias, meus queridos, realiza para o apóstolo como para Cristo a parábola do grão de trigo caído na terra. Se não morrer, permanece só um grão de trigo. Se pelo contrário morrer, produz muito fruto. É mesmo a morte que revela a autenticidade profunda da vida. Então, para além dos sucessos e dos insucessos, revela como vivemos e para que vivemos. Para Cristo, como Cristo, sacerdote e vítima, meus queridos, mas ainda sacerdote porque vítima. Reza assim comigo, o diácono Paulo. Senhor Jesus, obrigado pelos ensinamentos de hoje. Mais uma vez, repartes comigo tão abundantemente. Obrigado, especialmente que na história da salvação, ninguém pode apropriar-se de uma determinada função, se ela não lhe for conferida por ti. Que eu, diácono Paulo, te reconheça como Messias esposo, que viesse ao mundo para celebrar as núpcias messiânicas com a humanidade. Que me reconheça como teu discípulo amigo, colaborador e solidário. Que jamais me deixe, Senhor, levar por ciúmes em relação aos meus irmãos, empenhados na atividade apostólica. Que eu jamais ceda à tentação de centralizar as atenções dos fiéis em mim, mas seja sempre como uma vidraça transparente, uma simples e clara mediação para que todos te conheçam e acolham como Salvador do mundo, porque só tu deves crescer. E eu, o diácono Paulo, vocês, meus irmãos, devemos diminuirmos. Amém. Então, para já ir concluindo, meus queridos irmãos,
Não era conveniente que o percussor, que João, mostrasse o mesmo espírito com o que o nosso Senhor havia de ser amado, devia ser amado? Não deveria o nosso Senhor ensinar-nos a humildade todos os dias de sua vida para os seus exemplos e conselhos? Excelência da humildade. Mas por que é preciosa a humildade? Eu vou falar para nós. Sabe por quê? É preciosa porque é a verdade. É o remédio para o nosso orgulho. É a verdade, meus irmãos, que era eu antes de nascer. Quem era eu ao ser formado? Lodo, terra, miséria, meu irmão. Que era eu depois do meu nascimento? Um inimigo de Deus, privado da graça e da razão. E agora, quem sou eu? Um pecador frágil, capaz das mais envergonhosas fraquezas sem a graça. Quem serei eu mais tarde? Quem seremos nós mais tarde? Seremos presa dos vermes e podridões das nossas almas. A minha e a sua alma será presa nas chamas se não formos humildes de espírito e de coração. E para assim, queremos realmente, meus irmãos, curar esse orgulho nosso, reparar as nossas faltas e ajudar conforme as necessidades o nosso próximo com as nossas reparações. Amemos a humildade, amemos ser menosprezados e amemos a humilhação. Como o orgulho afasta a graça, assim a humildade atrai. O coração de Jesus ama os humildes. Então, que nós possamos repetir frequentemente, meus irmãos, e viver hoje essa palavra, viver a cada dia essa palavra, que ele deve crescer e eu diminuir, que ele deve crescer e nós diminuirmos. Então, assim, que este Deus possa nos dar a graça nesse dia de hoje, de nos alegrar com a presença de Jesus. Que nós sejamos homens e mulheres transformadores deste mundo. Que a graça de Deus permaneça com cada um de nós. Antes da bênção, quero convidar você a você deixar o seu like, a você compartilhar esta reflexão de hoje, que você também deixe o seu comentário, que você gostou, o que você achou, que você também possa compartilhar, sim, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. E assim, meus irmãos, vocês estarão ajudando este canal a crescer. Um canal de evangelização, de formação e de oração. Então, que este Deus nos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque a graça do Senhor permanece com você, comigo, com cada um de nós. Que Deus abençoe o nosso dia. Visite o nosso canal do Diácono Paulo. Lá tem muita coisa interessante, tá bom? Fiquemos na graça de Deus.